Bom dia, pessoal. Good morning, everyone. It is a joy to have you here. A gente está muito feliz que você está conectando conosco via, talvez, Facebook ou YouTube. E é uma grande bênção saber que você está investindo esse tempo conosco. Que a graça de Jesus esteja sobre sua vida. Aproveite esses minutinhos que dão a prévia para a gente começar o nosso culto, para talvez se você chamar alguém que você lembra que pode ser abençoado por esse momento de culto. A gente está durante a semana toda preparando, orando para chegar nesse momento, essa produção final para a glória de Jesus. E a gente pede que você, nessa hora, apesar de estar sentado, talvez dirigindo, ou talvez com a sua família do lado, ou talvez sozinho, mas que a graça de Cristo esteja sobre você e que esse momento de culto, com músicas, com orações, intercessões, com pregação da palavra, com adoração, seja extremamente útil para a sua vida. Vamos começar o culto hoje lendo um salmo, salmo de número 100. Eu vou ler em duas versões. Primeira, uma versão clássica, da revista e atualizada, que diz o seguinte: esse salmo que adora Deus, que celebra Deus, do Deus que faz coisas impossíveis, do Deus que reina no universo todo, no Deus que a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele toca nossas vidas, protege esse mundo e nos prepara para o futuro. Olha só o que o salmista fala, nos convidando à adoração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Numa outra linguagem, numa tradução da contemporânea, a Bíblia, a mensagem, fala o seguinte, o mesmo salmo: de pé agora, aplaudam o Eterno, deem a Ele um lindo sorriso de presente, cantem em sua presença com grande alegria. Saibam disso, o Eterno é Deus, e Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos, somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração: obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores, agradeçam-no por tudo, adorem-no, porque o Eterno é bom demais, transborda em inefável amor e é leal para sempre. Esse é o Deus que a gente está adorando, esse é o Deus que nós convidamos você para adorar. Deus que é Espírito, infinito, eterno, imutável. Ele é no seu ser, na sua sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esse é o Deus que a gente está adorando. Em meio de pandemia, em meios de protesto, em meios de discriminação, é hora de você e eu olharmos para Deus e falar: Deus, ensina-me a viver a vida, que a paz do Senhor esteja sobre nós e que nós sejamos instrumentos da tua paz. Mas para isso, vamos cantar louvores a Ele. Eu gostaria de orar com você. Se você puder fechar seus olhos, faça isso, se não, acompanhe essa oração. Pai, estamos aqui nesta manhã, juntos agora, adorando o teu nome. Queremos focar a nossa atenção, queremos centralizar a nossa atenção, queremos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Queremos adorar o teu Filho Jesus, queremos fazer isso no poder do teu Espírito. Queremos cantar louvores a Ti, afirmar a nossa dependência no Senhor, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, dizer que a sua justiça reina para sempre, dizer que o Senhor não nos esqueceu, pelo contrário, nos deu salvação. Então aumenta a nossa fé, aumenta a nossa alegria, aumenta a nossa gratidão. Nos dê forças para continuar lutando pelo que é certo. Nos dê forças para sermos bênção na sociedade que vivemos. E aceite músicas, orações, lágrimas, silêncio. Oferecemos tudo ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber o louvor. Não nós, somos tuas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. O pastor que em Cristo Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. E é no nome dele e no poder do Espírito que a gente oferece esse momento ao Senhor. Amém. Cantemos ao Senhor. Se você puder ficar de pé, fique. Se não, sentadinho aí, louvemos ao Senhor, cantando que Deus, para Ele, tudo é possível.
'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible, it's through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. It's through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible, it's through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. 'Cause through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible, it's through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, sing it out, this truth, I believe. And I believe, I believe. And I believe, I believe in you. And I believe, I believe. And I believe, I believe in you. And I believe, yeah. And I believe in you. And I believe, and I believe in you. It's through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible, it's through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Come on. Living by faith. Nothing is impossible. And I believe, yeah. And I believe in you. And I believe. And I believe in you. Oh yeah. Oh. We believe in you. We believe in the name of Jesus, the name that saves us. Nós cremos nesse Senhor que veio nos salvar, esse Senhor que reina em nossas vidas a cada momento. Vamos cantar isso nessa manhã, dizer que sobre toda a terra, sobre todo o céu, Ele está reinando em nós. Pedir isso ao nosso Senhor, fazer essa oração nessa manhã e cantar com muita alegria. Amém? Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Clame, vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Reina em nós, ó Pai. Reina em nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que
tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença meu prazer. Só tua graça nos basta, ó Pai. Nós cremos nisso. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Tantos de nós talvez chegamos a esse domingo, Senhor, feridos, Senhor, sobrecarregados, ó Pai, cansados, exaustos. Que o Senhor possa estar tirando esse fardo de nós, Senhor, nos aliviando, nos dando esse momento de louvor, Senhor, de adoração e de entrega. Que o Senhor possa estar aliviando, ó Pai, na nossa alma, Senhor, o nosso coração, através dessas canções, dessas músicas. Muito obrigado por mais uma semana, Senhor, completa. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando, ó Pai, e falando conosco através da sua palavra aqui, que há de ser lida e ser exposta aqui. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa semana que se inicia hoje, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em teu altar nós entregamos esse louvor e essa adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma parte da adoração é também oferecermos não só a nossa música, o nosso tempo, mas a nossa vida. E teve esse homem de Deus, esse pecador, que nem nós, chamado, tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida dele. O nome dele é Jacó. Para quem gosta da Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 28. E ele quer servir a Deus e quer fazer as coisas da maneira dele, e ele tropeça aqui e ali na sua metodologia e foge do lar e torna-se um processo de se tornar um imigrante. E ele ora a Deus e recebe a conforto, a misericórdia de Deus, não pelo que ele fazia, mas pelo quem Deus é. Deus tinha um plano para a vida dele, estava preparando um caminho de salvação para ele, mas olha só o que ele faz, right? Ele está fugindo e ele está sonhando e pedindo bênçãos, mas ele também se oferece. Olha, Jacó ainda fez um voto: se Deus me acompanhar e me proteger nessa viagem,
Se Ele me der roupa e alimento e me levar em segurança de volta à casa de meu pai, o Eterno será o meu Deus. Esta pedra que levanto como coluna para memorial marcará este lugar como o local da habitação de Deus. Além disso, de tudo o que Ele me der, devolverei a 10ª parte. Por alguma razão, Deus quer colocar na nossa vida a parte financeira também. E essa é uma das maneiras que a gente tem para adorar a Deus. Se você já é um cristão, você já sabe disso, está escrito na Bíblia. Se você está contemplando essa ideia, é importantíssimo a gente aprender que Deus nos dá tudo e a gente devolve um pouco como presente, como gratidão, como adoração, como reconhecimento da misericórdia divina. Não é comprar misericórdia, não é comprar bênção, não é nada, mas é adorar a Deus também com o fruto do nosso trabalho. Se você quiser fazer parte disso, tem essas metodologias. Você pode ir no Venmo, você pode mandar pelo correio, você pode mandar um text message, você pode passar no escritório da igreja e deixar com o tesoureiro, mas essa é a hora de adorar ao Senhor. A gente vai ter uma música enquanto isso está acontecendo, e depois a gente vai orar, mas toma posse da bênção. Se você talvez nunca fez isso, quem sabe é o seu primeiro dia, não se sinta forçado, mas se você tem sido negligente, talvez é a hora de você falar: Senhor, o Senhor tem sido tão bom para comigo, eu quero agradecer ao Senhor também nessa área, e que a graça divina esteja sobre você. Então vamos louvar o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos, nesse momento de preparação para a hora da mensagem, pedir para Deus, para Ele continuar falando ao nosso coração. Temos passado dias difíceis, a pandemia crescendo agora em alguns outros estados. Graças a Deus que na nossa área a gente está tranquilo, a gente está pensando em quando e fazendo planejamento de quando a gente vai poder estar presente. Inclusive hoje à tardezinha, 5 horas da tarde, a gente vai estar junto, quem puder participar, vir aqui na igreja, a gente vai estar aqui na grama, fora, cantar algumas músicas ao Senhor, presencialmente, rápido, mas poder estar junto,
pelo menos, de poder um orar pelo outro e clamar a bênção do Senhor. Mas nessas alegrias também as angústias estão passando. A questão dos protestos continua intensa, mais assuntos falando sobre racismo e a história do nosso país, conectando com a nossa própria experiência brasileira, e às vezes a gente fica na emoção toda, ou da enfermidade, ou da falta de dinheiro, ou das expectativas, ou de como está voltando para a vida normal, alguns de nós tristes, deprimidos, e aí vai uma série de emoções. Eu não sei como é que você está, não sei se você está super feliz, ou se você está angustiado, ou se você está refletindo, mas a palavra de Deus é a revelação especial de Deus para nós, e Deus tem reservado coisas para nós, e não é para a gente ficar vivendo só na base das emoções. Emoções são importantes, mas lendo a palavra, nós precisamos nos solidificar e nos estruturar na promessa divina, que vai nos dar alegria e paz em meio à tribulação, vai energizar nossa alegria em dias de felicidade, e é por isso que a gente sempre volta para a palavra de Deus, por isso que a gente canta músicas, por isso que a gente teve essa música especial, afirmando a nossa fé, o credo apostólico, o que nós cremos, que na hora da dor, na hora da angústia, na hora da alegria, o que eu creio, qual é a essência da minha fé? E aquilo foi escrito há séculos atrás, para concatenar tudo o que a gente pensa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, igreja, vida eterna, presente aqui hoje. Então, esses são os contextos. Hoje vamos ler no livro de Romanos, capítulo 3, é a base da nossa mensagem, Romanos, capítulo 3, do verso 19 até o verso 26, e a palavra de Deus vai nos falar coisas fenomenais, importantíssimas, e eu espero que seja uma bênção para a minha e para a sua vida. Então vamos ouvir o que a palavra de Deus diz, escrita por Paulo, o apóstolo, escrevendo para os irmãos que moravam em Roma. Paulo ainda não tinha chegado lá, não tinha visitado, conhecia algumas pessoas que moravam em Roma, conhecia alguns irmãos e irmãs na fé, tinha o desejo de ir até lá, e ele pega e escreve esses 16 capítulos, uma carta grande, bonita, baseada na doutrina, a essência da nossa fé, e o grande ponto falando a respeito de nossa identidade em Cristo Jesus e o que Cristo fez por nós. Olha só o que o verso 19 do capítulo 3, da versão, nova versão internacional, fala para nós. Sabendo que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Trecho bonito, profundo, cheio de palavras que você e eu não usamos todas as horas, mas que mostra a razão da nossa fé, a promessa divina, o amor divino, a justiça divina, a salvação que temos, a esperança de vida eterna e a certeza que fomos presenteados por Deus. Deus está presente. Vamos falar com Ele mais uma vez em oração. Pai, o Senhor tem tomado conta desse culto e a gente faz tudo o que faz com músicas e orações, canções e preparação para a Tua glória. E agora, nessa hora de reflexão bíblica, que o Senhor fale conosco, de alguma forma, no poder do Teu Espírito, através desta pequena porção da Tua palavra. Energiza a nossa fé, nos aprofunda na fé, nos dá firmeza, ó Pai, e que a gente possa celebrar essa vitória que temos em Cristo Jesus e a mensagem de esperança, salvação, perdão, vida eterna, vitória que Cristo nos deu através do Seu sacrifício
lá naquela cruz. Ele está vivo hoje e a gente oferece tudo isso para Ele, orando em nome dEle. Amém. Esse trecho está já no capítulo 3, então Paulo explicando o que ele queria ao escrever a carta aos Romanos, só para um pequeno contexto, ele explica logo no primeiro capítulo os desafios dele, para onde ele está querendo ir, o porquê que ele está escrevendo. Ele já era um líder famoso, já era um líder solidificado, era alguém que Deus havia chamado e que ele já havia provado pela sua vida, pelo seu ministério, pela maneira dele interpretar a palavra. Foi um homem escolhido por Deus para, de maneira profunda, de maneira eficaz, de maneira clara, delinear e mostrar o plano de Deus. Lembra que o plano de Deus foi, desde Gênesis, sendo demonstrado, a revelação especial de Deus desse livro sagrado, e é uma revelação progressiva, à medida que os anos foram se passando, até chegar quando João escreveu o Apocalipse, Deus foi se revelando e mostrando o caminho da salvação, e Deus usou esse homem chamado Paulo para ser um grande líder. Ele era um judeu, cresceu como judeu, conhecia o que a gente chama da mensagem do Velho Testamento de maneira profunda. Ele era um rabino, então estudou muitos e muitos anos, e um dia ele foi convertido, ele entendeu que Jesus era o Messias, e a partir daí, ao invés de ser um perseguidor de cristãos, ele passou a ser um perseguido pela causa do Evangelho. Deus também começou a usar todo o conhecimento que ele tinha para aplicar a mensagem em Cristo Jesus. Cristo é a chave do entendimento do que a Bíblia tem para nos dizer. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo foi o Filho de Deus que havia sido prometido, que ia salvar e nos libertar, e Ele é a chave de interpretação. Ele disse que Ele era Deus e de fato provou, vencendo na morte no terceiro dia. E Paulo, impactado com essa mensagem e com a singularidade de quem Jesus começa a entender todo o contexto do Velho Testamento, quem nós somos, o que é pecado, o que é certo, o Deus justo e santo, que tem todo o controle na sua mão, o Deus que é reto, o Deus que é puro, que é poderoso, que é sábio, o Deus que nos criou, o Deus que é luz, o Deus que não tem pecado, o Deus que é amor e que por amor nos criou, o Deus que mostra que Ele continua sendo justo e que mostra que nós, como seres humanos, sempre tentamos nos rebelar contra. Paulo ficou impactado com a mensagem dia após dia e sentiu também um chamado para não apenas pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus como Redentor para o seu próprio povo, o povo hebreu, o povo judeu, mas ele sentiu um chamado de pregar o Evangelho como Deus já havia prometido para as outras nações, o que a gente chama de gentios, ou qualquer um que não é judeu, ou naquela época um grego, se você é grego, é como se você fosse um não judeu, então aplica a todos nós. Hoje a gente está aqui na América, muitos de nós vieram do Brasil, quem sabe você está no Brasil, quem sabe está em outra parte do mundo, nós temos de onde a gente vem, as nossas etnias, a nossa língua materna, nosso sotaque regional. Paulo sentiu o chamado de Deus para cumprir a promessa de Gênesis 12, quando Deus falou para Abraão, o patriarca, o pai da fé, dizendo: olha, você e o teu povo, os seus descendentes, serão uma bênção para todas as famílias da terra. E eu creio que esse texto também nos ajuda a pensar no que a gente tem discutido hoje, com relação a racismo, a discriminação por causa da cor, por causa de onde você veio, às vezes outros tipos de discriminação. Aqui na América a gente está pensando mais nos afro-americanos e a cultura branca desse país, mas em outros lugares tem outros tipos de discriminação. A gente julga as pessoas pelo como elas falam, quanto dinheiro elas têm e tudo mais, e não é bíblico, Deus não chamou isso. E, em termos de raça, foi uma raça, a gente tem essa raça humana, os seres humanos, alguns com mais cor, uns com menos cor, uns mais fortes, uns mais fracos, mas somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, independente da nossa cor, do nosso sotaque, de que parte do mundo que a gente vive. Esse é o caminho de Deus, e Paulo sentiu e viu, conforme a Bíblia dizia, que esse era o caminho. Por isso que Romanos, ele escreve, muitos judeus seguidores de Cristo estavam lá, mas também muitos gentios, outros que não eram. E Paulo, no primeiro, segundo, terceiro capítulo, ele começa a demonstrar primeiro que todos pecaram, que nós somos pecadores, a gente cria imagens, a gente adora a criação ao invés do Criador.
não somos indesculpáveis. A gente tem essa mania, a gente tem essa essência de querer destruir, e já veio lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando desobedeceram ao Senhor. Então, essa é uma mensagem bíblica. Mas Paulo também continua e fala: vocês também, judeus, não pensem que são melhores só porque Deus deu a revelação a vocês. Somos todos pecadores, e essa é a diferença entre Deus santo, justo e bom, e nós, criaturas, que sempre tentamos nos promover e nos achar melhores do que Deus. Às vezes, como cristãos, por você ter conhecido a verdade, você saber orar, você conhecer uns versos da Bíblia, você ter entendido de fato que Cristo salvou você, chega uma hora que uma certa possibilidade de vanglória vem chegando até nós. A gente começa a se achar só porque conhecemos um pouco mais de Deus, dos seus princípios, dos seus planos, e nós começamos a confiar nas nossas próprias performances, na nossa própria maneira de ser, na nossa própria obediência, ao invés de confiarmos naquilo que Deus fez por nós. Talvez esse trecho é fantástico por causa disso. Ele começa a falar sobre lei e como falar sobre juízo de Deus. Começa a falar sobre santidade e começa a falar sobre quem não é em si só próprio e vencedor e apto para manter um nível de qualidade para adressar e para vivenciar e para relacionar com Deus. Ele começa aqui: sabemos que tudo que a lei diz, no verso 19, o diz àqueles que estão debaixo dela, debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ele faz uma distinção entre Deus santo e nós que não somos. Ele faz uma lembrança da lei de Deus. Lembra dos 10 mandamentos? Lembra do resumo dos 10 mandamentos que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, força, entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. É isso que acontece nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mostram as primeiras 4 leis relacionadas mais com Deus e a nossa comunhão com Ele, e as demais relacionadas no dia a dia, desde amar, honrar os nossos pais, não matar, não adulterar, não cobiçar a coisa dos outros, e é o que tem acontecido. Pensa bem na sua e na minha vida. Eu vejo isso o tempo todo. A gente sempre tem essa tendência de ou deixar Deus de lado e adorarmos qualquer outra coisa, nós mesmos, ou bens materiais, ou ídolos, ou demônios. E, às vezes, nós também pecamos, se isso acontece, ao destruirmos as pessoas ao nosso redor. Acontece o tempo todo. E a Bíblia fala que a condenação é vinda. A Bíblia mostra que um dia as coisas serão postas às claras. Hoje existe injustiça. Hoje, às vezes, você faz o certo e alguém te condena. Hoje existem pessoas na cadeia, não porque elas merecem estar lá, mas porque alguém fez um trabalho errado e elas foram culpadas de algo que elas não são culpadas. As provas não estavam lá e elas estão cumprindo a pena de alguém. E é uma injustiça. Um dia Deus vai mudar isso. Existem até homens e mulheres, advogados, que dedicam suas vidas a proteger pessoas que estão presas de maneira injusta. Mas para nós, às vezes, é muito mais fácil. Aquele bando de pecadores, aqueles homens, aquelas mulheres que fazem isso. E o texto aqui para dizendo que para que cale toda a boca. É tempo de, talvez hoje, você refletir, e eu também, para saber que não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Porque, olha o verso 20, porquanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei veio para mostrar, como se fosse um espelho, para mostrar quem nós realmente somos. Servir ou seguir a lei de Deus não é um caminho que Deus nos deu para nós nos tornarmos bonzinhos o suficiente e falarmos para Deus: Deus, eu conheço a tua palavra, eu estou andando bem. É uma bênção para o Senhor me ter na tua presença. E às vezes a gente não fala assim, mas está pensando. Por isso que esse segundo verso, e Paulo, conhecedor da lei, e com o desejo de servir a Deus, ele vai explicando tudo que o Velho Testamento foi preparando, para dizer que não é pelo que a gente faz. Dá a impressão de ser que nós merecemos alguma coisa, mas não há um justo nenhum sequer. Não é baseado na obediência da lei que a gente consegue ser salvo, mas pelo contrário, a lei nos torna conscientes das coisas que a gente não está fazendo. É a lei que às vezes você não sabe. Quem sabe você chegou na América e não sabe que aquele stop, aquele sinal, aquela placa de stop significa pare, e você tem que parar antes de atravessar. Você pode não saber, mas se você passar aquela placa sem parar, vai ter a possibilidade de receber uma multa. Você sabendo ou não, porque é a lei. E quando você sabe, fica pior ainda, porque você sabe, e se você desobedecer, você está incorrendo no erro.
Por isso que o texto do capítulo 3, Paulo de maneira distinta, e ele vai conectando, tem coisas no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 8, que ele vai aprofundando esse conceito. Por isso que ele fala a respeito do plano de Deus para nós, a esperança para você e para mim, e talvez nessa mensagem, nesses minutos que a gente tem, a gente talvez possa começar a dedicar pensando nesse verso 21. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os... Existe esperança para você e para mim. Às vezes, a nossa vida é tentar achar que alguém goste de nós. Eu sempre faço a ilustração do Facebook ou do Instagram, a gente gosta dos likes. Ou se você é alguém que gosta de passar no Twitter, você gosta de escrever alguma coisa que muitas pessoas gostem, e às vezes aquilo vira a nossa identidade. Você faz um live no Facebook, você quer ver quantas pessoas viram, e se só algumas pessoas viram, você talvez não fique feliz, porque é um parte da sua identidade, você carece de alguma coisa. Nós queremos sempre agradar alguém e fazer alguma coisa que possa trazer algum benefício para nós, e eu gosto do trecho aqui, porque alguns de nós pensam em agradar a Deus dessa forma. Mas o texto está mostrando que a justiça de Deus, a justiça que provém de Deus, é independente da gente fazer alguma coisa a mais, para a gente tentar ser amado por Deus. É uma coisa que Deus já havia preparado. Você em si só, Deus falando, não tem condição de andar nos meus princípios. Ele nos chama, é Ele que nos adota, uma outra palavra que diz, é Ele que traz salvação a nós, é Ele que faz um plano de salvação para que nós pudéssemos ser recebidos diante da tua presença, da sua presença. E talvez essa é a mensagem que muitos de nós cristãos vamos nos esquecendo no decorrer dos tempos. É por isso que ele fala que existe uma justiça, o Deus que é justo, bom, reto, bondoso, sábio, amoroso, cuidadoso, que sabendo da nossa fraqueza, como um bom pai e criador, ele nos traz para si e também resolve a questão da nossa dívida e do nosso pecado contra Ele. Alguém que vai para a cadeia de maneira justa, alguém que cometeu uma infração, alguém que assassinou alguém e vai cumprir a sua pena, ela precisa estar lá para uma forma de trazer justiça de novo, uma restauração daquilo que foi feito ou pagar o preço. Lembra? Tem algumas leis no Velho Testamento que mostram a ênfase do olho por olho e dente por dente. Você cometeu uma infração, você destruiu alguém tem que pagar por aquilo. Nesse caso, é você. O nosso pecado com relação a Deus também precisa de um pagamento. Mas Deus, na sua infinita graça, desde o começo, desde a lei dos profetas, fala a respeito disso. Uma justiça, verso 22, de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Deus providenciou uma maneira da gente ter salvação, da gente ter relacionamento com Ele, da gente ser perdoado, da gente ter propósito na vida, da gente poder ter prazer no viver, da gente ter certeza da vida eterna, da gente poder ser bênção nesse planeta, da gente poder liderar, planejar, gerenciar, manejar esse mundo que a gente vive da melhor forma possível, ao invés de sermos egoístas, pelo contrário, adorando a Deus em espírito e em verdade, amando o nosso próximo como a nós mesmos, experimentando a paz de Deus que excede todo entendimento e fazendo o que é certo, não julgando mais as pessoas, não destruindo mais as pessoas, mas vivendo de uma forma como Jesus viveu. Mas como é que isso é possível? Por isso que ele começa a dizer aqui, uma justiça mediante a fé em Cristo Jesus. E quando ele fala mediante a fé em Cristo Jesus, tem algo interessantíssimo, que ele está lembrando de alguns versos do passado, ele está lembrando de algumas coisas que aconteceram. Por isso que ele começa a dizer aqui, uma justiça mediante a fé em Cristo Jesus. E quando ele fala mediante a fé em Cristo Jesus, tem algo interessantíssimo, que ele está lembrando de alguns versos do passado, ele está lembrando de algumas coisas que aconteceram dos profetas, por exemplo. Profetas falam o seguinte, e Abacuque em especial, ele está falando com Deus numa época que o povo de Israel estava sendo zombado, perseguido, quase que dominado pelos babilônios, e Abacuque está clamando a Deus, assim, Senhor, mas o Senhor vai deixar que isso aconteça? E o Senhor responde às perguntas que ele está fazendo. O profeta como que perguntando, e Deus, na sua infinita misericórdia, responde a ele. E ele começa a falar assim, então o Senhor lhe respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado.
ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Verso 4, capítulo 2 de Abacuque, ele fala: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela confiança na promessa divina. O justo viverá baseado não nos seus próprios méritos, mas no presente maravilhoso que Deus deu a ele. A promessa que Deus deu que não o abandonaria. Mas de onde que esse profeta tirou isso? Se a gente for ficar pensando, Abraão, o pai da fé, Abraão, muito tempo antes de Abacuque, recebeu a promessa divina, que a família dele seria uma bênção para todas as famílias da terra, e ele, com relação a isso, recebe essa promessa de Deus, dizendo: seu herdeiro, Deus falou para ele, vai ser um filho gerado por você mesmo, e ele vai ser uma bênção para as nações, assim vai ser a sua descendência, muito ampla. E o verso 6 do capítulo 15 de Gênesis fala o seguinte: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse ainda: eu sou o Senhor, que o tirei da terra de Ur dos caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Deus faz uma promessa para Abraão, e as coisas são difíceis. A perseguição está grande, ele vai ficando velho, a sua esposa também, e esse filho que Deus havia prometido a ele não chega, mas a promessa divina falada a ele: isso não é os seus méritos, Abraão, mas é a minha promessa. E esse trecho vem lá de Gênesis. Abraão creu na promessa divina, no plano divino. Abraão creu sem poder estar vendo as coisas, que Deus não falharia, e isso lhe foi imputado, foi dado a ele como um presente. Não os seus méritos, mas o crer pela fé na promessa do Deus Altíssimo. Quem sabe você está batalhando com a sua fé, quem sabe você está em dúvidas a respeito, se você já é um cristão, o que acontece depois da morte, com tantas pessoas morrendo, aumentando o número, inclusive, de pessoas que foram contaminadas. Quem sabe isso bate por você. Alguns de nós recebemos informações de pessoas queridas essa semana. A gente tem orado pelo pastor Tim Keller, que está com câncer, e a gente sabe quando o câncer é um câncer severo, as possibilidades vão diminuindo. A gente fala: Senhor, tem misericórdia. Ravi Zachariah, um outro pastor que era um apologista, mais de idade, mas jovenzinho, 70 e poucos anos, também faleceu, e a gente fica naquela dúvida: e nós estamos preparados para isso? É o tanto que eu faço que faz Deus me amar, ou é a promessa dele que disse que em Cristo Jesus me amaria? E quem sabe hoje é um dia para você pensar sobre isso. Qual é a sua firmeza na fé? Qual é a firmeza que você tem de confiar no amor maravilhoso de Deus? E uma das razões que Paulo escreveu essa carta é para mostrar isso, a nossa identidade em Cristo Jesus, o que Deus fez para nos salvar, o sacrifício de Cristo Jesus, e que é tomado posse pela fé, pela confiança, por descansar na promessa divina. Por isso que ele fala, não há distinção. Ele continua falando no verso 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem sabe você sabe essa parte. Quem sabe hoje você nem crê que você é um pecador. Quem sabe você acha que você é uma pessoa boazinha. Comparando com a média, você fala, olha, eu sou ruim, mas tem gente muito pior do que eu. E o texto bíblico, para Paulo, para mim e para você, para nós, todos pecaram e estão destituídos de estar na presença de Deus. Nós não temos moral para estarmos diante do Deus Altíssimo, Santo, Justo, Bom. Comparando com outros, a gente pode ser muito melhor. Olha, eu não sou tão ruim que nem aquele, eu nunca matei ninguém que nem aquela outra, eu nunca fiz isso. No geral, mas o padrão é esse. Todos pecaram e não têm condição de ver e participar e experimentar a glória divina. Esse presente tem que vir de fora. Alguém tem que pagar o preço. É uma dívida muito grande, a gente não pode chegar, e por isso que Paulo vai afirmando essa fé e preparando esses irmãos para os grandes desafios da vida. Por isso que ele chega no verso 24, e lembrando que existe Deus, que é santo e sua glória é maravilhosa, que nós somos pecadores, mas no 24 ele começa a usar uma palavra, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A gente tem vindo de uma série de mensagens lembrando quem Deus é, o que Cristo Jesus fez, a presença do Espírito Santo de Deus, Deus único, santo,
Pai, Filho e Espírito Santo, amoroso, fiel e que providenciou para nós o caminho de salvação. Aquele que conta a história que vem atrás de todas as histórias, a história da redenção, a história de onde viemos, a história da queda, a história da redenção em Cristo Jesus e do preço que Ele pagou e a história do futuro. Então, esse é o trecho que a gente tem diante de nós e quem sabe é a hora de você e eu nos alegrarmos diante do Senhor, porque vai falar aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé no seu sangue. É Cristo Jesus que foi a propiciação para nós. A gente nem usa muito essa palavra, propiciação. Quem gosta de história da Bíblia, lá no Velho Testamento, o templo, a entrada do templo, um lugar chamado Santo dos Santos, e lá havia uma arca, e nessa arca tinha uma tampa, e essa tampa era chamada propiciatório, onde o sangue caía, e aquilo ali era a maneira de como o pecado no animal que havia sido morto pudesse o perdão vir. E Jesus é esse que é o propiciatório, que nos abre a oportunidade, que nos abre a chance, que nos abre o caminho para a gente poder estar na presença do Deus Altíssimo, aquele que é uma propiciação eficaz, algo que é singular, algo que é poderoso, realizado na cruz do Calvário. Por isso que ele fala que nós somos justificados, nós somos declarados justos na presença do Senhor. E declarados justos, nós nos tornamos justos. É Deus, no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele nos declara. Nós não somos feitos justos, nós somos declarados justos porque o preço é pago por Cristo Jesus. E por isso nós recebemos esse benefício. É importantíssimo saber disso, porque existem coisas que Deus faz, Ele nos chama de maneira eficaz, o Espírito Santo vai regenerando o nosso coração, existe uma conversão, um arrependimento, que é o que a gente sempre tem a oportunidade de dizer, olha, é Cristo Jesus o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quem sabe hoje é dia de ver que Cristo é Deus, que Cristo é o Senhor, que Cristo é puro, que Cristo morreu na cruz, sem Ele por si só precisar, mas morreu em nosso lugar, e é por isso que Deus nos declara justos, é por isso que é eficaz aquilo que Ele fez, é por isso que é de graça. Nós não teríamos nunca condições financeiras, emocionais e espirituais de sermos aceitos diante de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, graça, amor, carinho, oferece seu próprio Filho. É Jesus que se oferece, é no plano da Trindade eterna, como fazer para salvar a criação. E Pai, Filho e Espírito Santo planejam e executam o plano, e há esperança para nós. A igreja cristã tem cometido falhas terríveis, a igreja cristã fez muita coisa certa, mas a gente também é fruto do nosso ambiente e fruto da nossa cultura, e muitas vezes nos dedicamos mais à cultura e às histórias, à maneira que eles contam a vida, a maneira como a gente interpreta a vida, ao invés de interpretarmos a vida de acordo com esse livro. E isso causa grandes problemas. Então a igreja tem sido uma bênção na história de ir para o mundo, falar da mensagem do Evangelho, construir hospitais, ajudar os pobres, fazer uma série de coisas, benefícios sociais para a humanidade. Ao mesmo tempo, somos frutos da nossa cultura e muitas vezes obedecemos mais os filósofos, os hábitos, os costumes do que o que Deus quer. Por isso que Paulo sempre reenfatiza que a redenção, o comprar de volta, Deus nos chamando, Deus nos trazendo, Deus pagando a salvação para nós, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Por isso que usa essas palavras como justificados, ser declarados justos diante do Deus Santo. Por isso que fala que é gratuitamente, é um presente, não podemos pagar. Lembra daquela história daquele aquele rapaz que queria casar com essa moça? E ele foi economizando dinheiro para comprar um grande anel bonito, caro, um diamante. Ele economizou muito tempo e ele chega naquele almoço, naquele jantar com ela e fala, meu bem, chegou o dia, eu gostaria muito que você fosse a minha esposa, e oferece aquele anel bonito para ela. Ela abre naquela surpresa, meia surpresa, quando ela vê que é um negócio sensacional, e é bonito mesmo, e caro. Ela fala assim, meu bem, não, a gente está economizando, fazer uma festinha bonita, você não pode gastar todo esse dinheiro. Eu disse, não, meu bem, é de coração. Comecei a trabalhar com horário extra, fui guardando dinheiro, e é um presente meu, é uma expressão simples, cara, mas simples e de todo o coração, para você. E ela fala, meu bem, não, eu tenho que ajudar. E ela pega e abre a sua carteira, tira uma nota de $1 e entrega para o seu noivo e fala, meu bem, para te ajudar na compra. É só uma história. Eu acho que ninguém vai fazer isso. Mas o ponto da história é o tentar pagar um grande e bonito presente, nesse caso da história, um diamante, com uma nota de $1, com a nota de R$1, é mais uma ofensa
do que uma gratidão. A Bíblia fala que a gente é salvo gratuitamente, pela graça do Senhor, um presente, um favor imerecido. Cristo ofereceu sua vida para nos dar vida e vida em abundância. Verso 20, em abundância. Verso 25 fala, Deus o ofereceu, Deus permitiu que Jesus fosse essa propiciação. Isso vem lá de Êxodo 25, verso 17. E a gente toma posse disso, o instrumento disso é a fé. Por isso que fala, Deus o ofereceu, Jesus Cristo, como sacrifício para a propiciação, para nos tornar propícios, para nos trazer na presença do Deus Altíssimo. Tomamos posse disso pelo instrumento da fé. Não que a fé é o pagamento para a gente poder ser aceito. É um instrumento. A gente recebe aquele presente que Deus nos deu. A gente crê na palavra dele. Pelo seu sangue, o verso continua, demonstrando a sua justiça. Hoje é o dia. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de reflexão. Hoje é o dia de, quem sabe, começarmos a reavaliar nossa vida e que nós cremos. Será que a nossa fé é baseada nas emoções? Será que a nossa fé é baseada só na experiência do dia a dia, ou em alguns conceitos intelectuais, ou alguns versos da Bíblia que nós conhecemos? Ou, quem sabe, hoje é o dia de você e eu. Se você já é um cristão, nos aprofundarmos. Se você ainda não é, quem sabe, refletir sobre a possibilidade de tomar posse da presença de Deus, tomar posse daquilo que Deus fez. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Ou Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 2 de Gálatas, verso 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Mas só para a gente encerrar essa mensagem, nossa devoção ao Senhor, alguns de tempos em tempos falam isso, mas pastor, se é pela fé, então não preciso fazer mais nada, eu aceito a mensagem, achei legal, é Jesus o caminho e eu fico aqui na minha. Mas Tiago, um outro líder da igreja, escreveu, antes de Paulo escrever isso, escreveu assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Então uma maneira de você e eu vermos que a gente de fato recebeu a mensagem, o presente de Deus, é começar a atuar nessa vida. Verso 20, capítulo 2 de Tiago, insensato, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Hoje é dia de salvação. Cristo pagou o preço por nós. Essa palavra justificação é vital para a gente saber quem nós somos. A sua aceitação diante de Deus não é pelo que você é, mas é pelo que Cristo fez por você. Deus resolveu amar você de maneira tremenda e profunda, e Ele resolveu trazer salvação à nossa vida. Ele veio ao nosso encontro. É um produto da graça divina, é uma dádiva, é um presente. Hendrick, que você vai dizer isso. Não é por obras, não é o oposto da condenação. Se a gente confia em Cristo Jesus, a gente não é condenado. O Espírito Santo habita em nós e não tem espaço, como no verso 27, para essa vanglória. Então, quem sabe, a mensagem para nós hoje é uma mensagem de confiar nas promessas divinas. É uma mensagem de saber que Deus está em controle. É uma mensagem de saber que Deus resolveu nos amar. É uma mensagem para a gente saber que não existe espaço para você e eu julgarmos os outros pela cor da pele deles, pelo tanto de dinheiro que eles têm ou não. Quem sabe é hora de você parar de julgar a si mesmo, porque você e eu não merecemos o favor divino. E quem sabe você e eu estamos nos escravizando, tentando fazer com que nos tornemos agradáveis diante de Deus. E a questão hoje é falar, Senhor, é o Senhor que resolveu me amar, é o Senhor que resolveu me trazer na tua família, é o Senhor que me adotou na sua família, é o Senhor que colocou o teu sobrenome na minha vida, e eu quero começar a partir de hoje viver para te agradar. Eu quero servir, não para querer ganhar o teu amor, eu quero servir para poder celebrar e glorificar o teu nome. No futuro a gente vai falar sobre uma outra palavrinha chamada santificação.
Elas duas andam juntas e às vezes as pessoas confundem. Santificação é esse processo de largar para trás o que está errado e procurar o que Deus quer, andando em novidade de vida. Justificação é feita num momento específico. O Espírito Santo toca em nós, a gente é declarado justo diante de Deus e a partir daí a nossa vida tem um propósito, tem paz, tem alegria, tem certeza. A gente começa a tomar posse dos versos da palavra do Senhor. A gente começa a saber que é a justiça de Cristo que vale. Quem sabe hoje é o dia de você tomar posse disso e Deus tem algo para você. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. O assunto é vasto, tem muita coisa para a gente podia falar, mas o que eu gostaria de tomar posse, você e eu, hoje, é que, ao invés de você e eu continuarmos tentando ganhar o amor de Deus com as nossas próprias forças e energias, ou tentarmos achar que a gente consegue viver sem Ele, quem sabe hoje a gente vai aceitar o presente que Deus nos deu. E a minha oração é que o Espírito Santo esteja atuando na sua vida. Vamos orar? Pai de amor, é Cristo Jesus que pagou o preço. Foi o Senhor que resolveu nos chamar para a Tua presença. Foi o Senhor que nos deu esse desafio de sermos homens e mulheres que demonstram amor, que adoram o Senhor em espírito e em verdade e que tomam posse da realidade nova de quem nós somos em Cristo Jesus. É o Senhor que pagou o preço do nosso pecado. É Cristo Jesus que não só pagou o preço pelo nosso pecado, mas nos comprou um lugar no céu, se a gente não precisa nem mais ficar com medo da morte. Então, ensina-nos, ó Pai, a viver como homens e mulheres de Deus. Se a gente já é cristão, que a gente se aprofunde na Tua palavra e talvez estude mais o que essa palavra justificação significa e qual é o efeito disso. Paz com Deus, certeza da Tua presença, enchimento do Teu Espírito, certeza da vida eterna. Fala conosco, Pai, movimenta nossas vidas, transforma-nos e usa-nos, que essa semana seja diferente, que ao invés de ficarmos movidos pelas nossas próprias emoções, pelas tristezas e mazelas da vida, que a gente possa olhar com firmeza para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que na cruz pagou o preço por nós, aquele que no terceiro dia venceu a morte e a vitória dele é a nossa. Que a gente possa ser uma comunidade e pessoas que transmitam mensagens de paz, não invenção de paz, mas a Tua paz. Justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Enche-nos da Tua paz, nos dê uma semana na Tua presença e a oração que fazemos no nome poderoso do Messias, o justificador, o mediador, Teu Filho sagrado, o nosso Senhor. Em nome dele a gente ora. Amém.
razões para sempre louvar ao Senhor, e a nossa esperança e oração é que você tenha sido abençoado em estar conosco nessa manhã. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que a paz de Deus esteja sobre você, porque o nosso Deus é misericordioso e Ele pagou o preço para que a gente pudesse ser trazido na família dEle. Então vamos receber a bênção do Senhor. Se você tem perguntas ou questões, escreva para nós, manda um texto. Tem o WhatsApp, tem os grupos de oração, tem as nossas quartas-feiras, temos agora, se você é parte da igreja, um Zoom com um comentário. Então toma posse da bênção que Deus tem para você e vamos juntos servir a Deus e a comunidade ao nosso redor. Recebamos a bênção do Senhor, a bênção apostólica, que a graça de Deus esteja sobre você, e a gente faz assim, que a graça salvadora do nosso Rei e Senhor e Mediador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Criador, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação, o conforto, a alegria, a paz do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós nessa manhã e também sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.